Oi, gente, boa tarde a todos vocês. Tô amando esse lugar. Que lugar lindo, gente. E me senti super à vontade com o calor de Vitória. Porque baiano sabe, né? Baiano, quando vai para São Paulo, e eu também trabalho em São Paulo, gente, vocês não têm noção como a gente sofre naquele lugar. É um frio. E a gente não tem roupa, não tem casaco, não tem nada. É um sufoco. Mas aí eu me senti em casa aqui nesse lugar e vocês são realmente muito acolhedor. Obrigada. Eu sou Carol Amparo, sou médica. Aqui está um pouquinho mãe do Pedro e do Daniel. E já fui enfermeira. Então, a minha primeira formação, na verdade, antes de enfermagem, eu fiz economia. Eu disse que eu passei a minha vida inteira, gente, só estudando. E só depois que eu fiz a medicina. Sou pós-graduada em nutrologia. Fiz a pós do Lai Ribeiro, fiz a pós da Abram. E a minha vida foi a minha maior motivação para mudar. Porque quando eu me formei, eu atuei na terapia intensiva por muitos anos. E eu estava totalmente cansada, fadigada, um caco. Mas o meu corpo ele começou a dar muitos sinais antes de ser médica. E o que o Marcelo trouxe aqui, gente, é muito sério. Médico, profissionais da área da saúde, eles estão realmente muito doentes. Só que o meu corpo, ele sinalizava essa doença muito antes. Então, imagine que, aos 18 anos de idade, eu percebia na relação sexual que eu não tinha lubrificação vaginal nenhuma. E aí, eu lembro que naquela época, sem condições e sem conhecimento, eu usava o creme Nivea para me hidratar, para não sentir dor na relação sexual. Logo depois da gestação, eu engordei, não consegui emagrecer e fui para quase 80 quilos. Nesse meio tempo aí, eu entrei em depressão e eu não sabia o porquê, porque até os 18 anos, mais ou menos, eu tinha usado poucas vezes anticoncepcional, eu usei anticoncepcional, mas eu era uma pessoa muito feliz, resolvida, e minha vida começou a mudar, tão nova. Ia para um médico, ia para outro, e não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Passei por um processo de depressão, já na faculdade, e eu digo que Deus foi muito bom comigo, porque eu não tinha esperança nenhuma, nem de continuar com aquela faculdade, mas algo dentro de mim dizia, você vai continuar, é a esperança. Eu tive um processo, depois que eu me formei, de sangramento por 1 ano. E eu me senti aquela mulher do fluxo de sangue. Fiz curetagem por 2 vezes, e ninguém descobriu o que é que eu tinha. Só depois de muito tempo, de 1 ano, feito curetagem, tudo disseram, você tem adenomiose. Minha vida estava estragada por aí. E eu, como uma boa médica, o que é que eu fazia? Eu usava anticoncepcional para parar aquele sangramento. Como uma boa médica, eu tinha problemas gástricos, então eu vivia à base de omeprazol. Como uma boa médica, eu usava inibidor de recaptação de serotonina para tratar a minha depressão. E como uma boa médica, eu usava o tal do Rivotril para ter uma boa noite de sono. E a minha vida só piorava. Só piorava, só piorava. Foi quando eu fui salva por um colega, que ele fazia essa parte de medicina integrativa na terapia intensiva. E eu via que na terapia intensiva, ele era muito alegre, disposto. Eu dizia, esse camarada é diferente. E aí a gente conversou e ele disse assim, Carol, vamos fazer um desafio? Você vai mudar a sua alimentação e você vai fazer jejum intermitente por pelo menos 3 vezes na semana. Eu estava tão mal que eu disse, eu topo tudo. Sabe aquela pessoa que topa tudo? Se dissesse assim, pula daqui que tu... Mesmo caindo, tu vai se salvar. Eu caía, eu pulava. E aí eu comecei a mudar meus hábitos alimentares. Foi quando eu comecei a fazer toda essa parte de nutrologia. E a minha vida, então, começou a mudar. E eu descobri realmente o que é que eu tinha. Gente, eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho 42 anos e eu vivo muito melhor do que aquela garotinha de 18 anos. E hoje eu entendo exatamente o que aconteceu comigo. E o caminho para realmente a gente transformar a vida desses pacientes que estão todos os dias no nosso consultório. E muitas vezes, 30 dias depois, ele volta
E é mulher então, hein, minha gente? Ou mulher é um bichinho complicado mesmo. Tu trata uma coisa aqui, daqui a 30 dias ela volta com outra demanda, daqui a 60 dias é outra demanda. Meu Deus do céu. Mas, vamos lá. Então, hoje eu vou falar para você sobre menopausa. E aí eu queria começar fazendo essa pergunta. Mulher, quem você é? Como você se encontra aqui? Eu estou dizendo para profissionais, né, da área da saúde e que nós devemos ser o maior exemplo. Então, antes da gente olhar para aquele paciente, aquela mulher que vem no nosso consultório, você aí nesse auditório. E como tem homens aqui, eu queria que você pensasse, você é casado? Tem esposa? Tem filha? Tem amiga? Como é que está a vida dela? Quantos anos você vai morrer? Já pensou? Vocês acham que quantos anos vocês vão morrer? Provavelmente, e aí? 140. Sabia que existe um estudo, né, que mostra, na verdade, assim, a pessoa mais velha que existe hoje, que existiu até hoje, foi uma mulher com 120 anos. E, assim, é bíblico, porque eu acredito na Bíblia, tá, gente? Então, eu acho que foi Noé ou foi Abraão, se eu não me engano, está lá em Gênesis. Foi o homem mais velho, depois que veio o pecado no mundo, e ele viveu 120 anos. E aí, hoje já se existe estudar os telômeros. Na verdade, é mais do que se aprofundar no tamanho desse telômero. É entender a qualidade desse telômero, que fala exatamente com quantos anos você agora está. Então, a mulher que morreu mais, que ganhou o Guinness, foi com 120 anos. Eu não sei se tu consegue chegar a 140, não. E aí Deus fala lá na Bíblia que o máximo de tempo que o homem pode viver é 120 anos. Vou acreditar, 120 está bom demais, não é? Então, a cada dia a ciência, a medicina e a tecnologia nos dá de presente 6 horas de vida. Então, 6 horas hoje, mais 6 amanhã. Olha que maravilha. Deixa eu passar aqui. E as mulheres, elas hoje aumentaram sua expectativa de vida com 80 anos e os homens 73 anos. E aí vem o grande dilema da mulher. Meu Deus, imagine você aí viver com 80 anos. E a gente sabe que as mulheres elas entram na menopausa entre 48 e 52 anos. 1/3 a mais do que já viveu. Como nós vamos viver dos 50 aos 80 anos sem qualidade de vida? Viver por viver? Porque é o que eu vejo hoje em dia. As mulheres vivendo por viver. Cada dia, passou aquele dia, é mais um dia, sem expectativa, sem alegria. Se você perguntar a uma mulher menopausada, como é que está a sua vida? Ela vai dizer exatamente, hoje eu uso mais medicamento, hoje eu não tenho disposição, meu casamento está uma merda, eu me vejo uma merda, eu engordei. E quantos problemas são acrescentados à vida dessa mulher? Só que eu queria mostrar para vocês hoje que a menopausa é o fim de um evento que começa, na verdade, no nascimento. A menopausa é só uma data. E que muitas vezes a gente perde esse time. Está aqui uma grande referência, né, gente? Hoje aqui eu estou sendo responsável por falar, porque eu estou de frente de um dos maiores ginecologistas do Brasil. Dentre outros que tem aqui também, né? O doutor Fábio, né? Também, cadê ele? Já deve estar lá fora. Ali. Então, a menopausa é apenas uma data. A data da última menstruação. Assim como a gente tem a data da primeira menstruação, que é a menarca, nós temos essa data da última menstruação que vai contar aí um ano sem menstruação. Então, a gente pode dizer que a mulher entrou na menopausa. Só que esse evento aí está começando, o processo até que ele chegue, está começando, na verdade, desde o nascimento. Nós, mulheres, somos realmente ser humano que já nasce envelhecendo. Nós nascemos, então, envelhecendo. Só para começar, de onde vêm esses hormônios? Ali está o colesterol. Onde é que a gente aperta aqui Aqui, pronto. Aqui é o colesterol, de onde vêm os hormônios esteroidais.
E esse colesterol, como o Marcelo já disse, é um álcool. E 70% a 80% dele é produzido no fígado, 20% apenas na alimentação. E aí a gente precisa que o nosso fígado faça esse processo de metabolismo do colesterol através daquela via, do mevalоnato que vocês acabaram de ver. E aí, gente, esse colesterol ele acaba sendo clivado por enzimas e formando vários hormônios. Então, dentre esses que nós estamos vendo aqui, nós vamos estudar hoje a progesterona, nós vamos estudar também a testosterona e o estradiol, mas mais específico a progesterona e o estradiol. Então, imagine, vocês aí querendo diminuir o colesterol, ou então preocupados porque esse colesterol está elevado. Olha para os hormônios. A mulher na menopausa vai aumentar o colesterol porque ele está entendendo que, será que está faltando matéria-prima para produzir os hormônios? E o HDL e o LDL, principalmente o HDL, que todo mundo tem maior medo, ele só faz realmente algum problema quando ele está oxidado. Mas o HDL, ele pega o colesterol do fígado e vai lá para entregar na mitocôndria da célula para fazer o hormônio. Feito esse hormônio, o HDL, então, pega o colesterol que sobrou e entrega novamente para o fígado. Então, não existe bom, não existe ruim. Existe o colesterol com má qualidade. E aí a gente pode pedir alguns outros marcadores para ver como é que está esse colesterol, como a lipoproteína A. Bom, só para lembrar que esses hormônios que nós vamos estudar aqui, eles podem ser produzidos também pela glândula adrenal. O estradiol, por exemplo, ele pode vir, sim, da testosterona, né, que é produzida pela androstenediona lá na glândula adrenal, e nos ovários também, só que a progesterona só é feita pelos ovários. Como é produzido esses hormônios? Nós temos um estímulo pulsátil no hipotálamo, que estimula o FSH-LH a nível de hipófise, e aí vai mandar uma mensagem para os ovários, nas mulheres, produzirem estradiol e progesterona, e nos homens, aí, a nível de testicular, para produzir também essa testosterona. E o que é que faz com que esses ovários eles consigam, então, produzir? Existem alguns outros hormônios que fazem parte dessa orquestra. E a gente precisa entender que a melatonina ela está sendo estudada hoje como molécula sinalizadora sistêmica universal. Se eu parasse por aqui de falar dessa molécula, a melatonina, no mínimo, vocês vão dizer, essa é o cara, esse é o cara. Imagine, molécula sinalizadora sistêmica universal. Pelo amor de Deus, é o cara. Então, o que a melatonina realmente faz? A melatonina, nós temos receptores de melatonina no ovário, gente, que vai sensibilizar aí essa recepção dessa pulsação aí de FSH e LH para fazer a função a nível de ovário. Se eu não tenho melatonina, eu não consigo produzir esse estradiol e essa progesterona em nível adequado a nível de ovário. Porque a melatonina tem receptor ali que vai facilitar esse FSH-LH, o FSH na célula, o LH na célula da teca para produzir a progesterona e o FSH na célula teca e voou agora, fugiu. Granulosa, misericórdia, granulosa, para produzir aí o estradiol. Então tá. Então além da melatonina, nós também temos a relação do hormônio tiroidiano a nível ovariano. Então o T3, a triodotironina, ela também vai sensibilizar o FSH-LH a ocupar os receptores a níveis ovarianos. Então, se eu não tenho uma boa tireoide, eu não consigo ter uma boa produção de estradiol e progesterona. Agora, para aqui comigo. Por que, além de outros fatores que eu vou trazer aqui para vocês, hoje, aquela garotinha de 16 anos estava tão mal de progesterona? Porque eu tinha deficiência de progesterona desde os 16 anos de idade. Desde os 16 anos de idade. Por que hoje as mulheres estão adoecendo tão rápido?
por conta desse estilo de vida. Então, o uso de anticoncepcional, o uso de celular à noite sem dormir, o nível de estresse que altera a produção desses hormônios tiroidianos. Então, o aumento do cortisol, o hipercortisolismo, assim como o hipocortisolismo, vai impactar na produção, no funcionamento dessa tireoide. Sem uma tireoide adequada, sem melatonina para ser produzida, esses ovários não vão produzir esses hormônios que nós precisamos. E aí, minha gente, só pensando que nos dias atuais isso tem sido ampliado, mas até há pouco tempo a gente achava que estradiol e progesterona era apenas para quê? Para o ciclo menstrual e para a mulher engravidar. E hoje já se sabe que esse estradiol tem mais de 400 funções no nosso organismo. Vocês têm noção do que é isso? Não serve só para fazer a mulher menstruar. O estradiol não serve só para fazer com que esse endométrio prolifere. A progesterona não serve apenas para fazer lá o corpo lúteo, para segurar esse feto no útero, para que não tenha aborto. Não, não é só isso. 400 funções do estradiol e a progesterona com inúmeras funções, que quando eu comecei a estudar, eu entendi todo o meu processo, e a gente vai ver isso aqui. Então, por que a gente envelhece? Hoje, os estudos vêm mostrando que o principal envelhecimento desses ovócitos são inúmeros fatores, mas tudo o que leva ao estresse oxidativo. Então, fatores nutricionais, e aí entra aí a dieta, que Marcelo falou tão bem, então eu não vou adentrar. Então, a dieta com alimentos ultraprocessados, e corante, frutose, a epigenética, que nada mais é do que o estilo de vida, os fatores genéticos de DNA, telomerase, nível celular, células da granulosa, células imunes, mitocôndria, as espécies reativas de oxigênio, e no nível tecidual também, alterando estroma, inflamação, a dinâmica aí dos folículos primordiais e as matrizes extracelular. Então, quando o ovócito ele envelhece, tudo isso aqui são fatores para desencadear esse envelhecimento e a nível celular e a nível tecidual há uma alteração nesses ovócitos. Bom, vamos lá. A mulher, então, ela começa a envelhecer com o passar dos anos e é muito progressivo. Até os 30 anos, era para estar, pelo menos, na melhor fase. Eu nunca senti essa melhor fase aos 30 anos. Aos 30 anos, eu estava depressiva, zero libido, e aí, com aquela sangrando igual uma mulher, né, do fluxo de sangue, nada de melhor idade, eu não vi nada. Eu vi a morte chegando. Então, com 30 anos, era para estar assim, aos 35 anos, as mulheres, na verdade, os homens também, começam a cair a produção hormonal. E aí é a fase do climatério, dos 35 aos 65 anos. E essas mulheres começam a cair também essa produção de estradiol e de progesterona. Então, o que é que faz com que essa fisiopatologia do envelhecimento ovariano aconteça? A gente já falou aqui, né, mas eu vou só revisar para vocês. A mutação do DNA a nível de mitocôndrio, a metilação do DNA, modificação da histona, os telômeros que são encurtados, o estresse oxidativo, a glicação avançada, e aí é o que Marcelo falou, que é o caramelo, aquela comida cheia de carboidrato e quente, é o café cheio de açúcar quentinho, que simplesmente, na mitocôndria, ela muda toda a estrutura da mitocôndria, a regulação dos hormônios, e aí os indicadores que a gente precisa ver, por que está envelhecendo? Vamos ver se está envelhecendo mesmo? Vai ter uma queda na inibina B, vai ter um declínio no hormônio antimuleriano e também nos folículos antrais. Os folículos começam, então, a ser diminuídos. Aqui está, gente, o papel do estresse oxidativo, que está ganhando a vez no envelhecimento dos ovários, né, dos ovócitos. E aí, o que é que acontece? Esses telômeros que a gente falou
sob a ação desse estresse oxidativo, ele acaba encurtando. Então, o encurtamento do telômero, ele envelhece, ele muda a qualidade de vida, e hoje já tem estudos, como eu falei para vocês, que pega esse telômero, exatamente isso aí, para ver realmente qual é a idade da tua mitocôndria, a idade da tua célula. Como é que está o teu DNA. E aí, os ovócitos, eles acabam envelhecendo, e o ovário vai nesse nível aí de envelhecimento. Bom, falando um pouco sobre as histonas, né, as modificações das histonas. As histonas são uma proteína que ela ajuda nesse processo de transcrição do DNA, do jeito que o DNA vai se apresentar. Então, o estilo de vida, a alimentação, faz com que essas histonas sejam modificadas e a gente faça justamente essa transcrição ser diferente, regular o RNA. Então, imagine só, a metilação, que é um processo que acontece a nível metabólico. Olha para isso. Alguém já ouviu falar da metilação? A metilação é quando eu pego um radical metil e eu simplesmente posso fazer o DNA ficar ligado ou desligado. Então, a metilação, a gente pode dosar ela através da homocisteína, e aí a gente vê como é que está esse nível de metilação no nosso sangue. Não existe bom e não existe ruim. Alguns DNAs precisam estar metilados e outros precisam não estar metilados. Alguns precisam estar silenciados. Por exemplo, se eu preciso que aquela célula que eu tenha uma predisposição para câncer, eu preciso silenciar aquele DNA. Então, o nível de homocisteína, a gente precisa realmente olhar para ele e fazer com que a gente silencie esse DNA para que ele não venha, então, desenvolver um processo de câncer. Mas existem outros que a gente precisa realmente ativar, porque todo o processo no nosso corpo precisa assim, de um estresse, de uma inflamação. É normal, até para o nosso próprio corpo reagir, o nosso sistema imunológico. E aí a gente precisa estar olhando muito bem para esse processo de metilação. Então, o DNA, a gente precisa ou metilar para fazer o processo de transcrição, ou então não metilar para bloquear esse processo de transcrição. O papel do estresse oxidativo a nível ovariano. Vamos lá. O que é que o estresse oxidativo faz? Os ovários, eles morrem por duas vias, tá? Eles envelhecem por duas vias. Os ovários não, os ovócitos, na verdade. Então, ou pela via intrínseca ou pela via extrínseca. Então, o estresse oxidativo, através das espécies reativas de oxigênio, eles estimulam na mitocôndria um citocromo C, que é uma hemoproteína que ele é responsável pelo transporte de elétron. Então, e pela apoptose. Esse citocromo C vai se ligar à PAF1 e aí vai estimular a procaspase 9. E essa procaspase 9 estimula a procaspase 3, a caspase 3, que vai fazer um processo de apoptose, de morte, e automaticamente o envelhecimento ovariano. Essa procaspase, caspase, está sendo também muito estudada agora, é chamado de inflamassoma. Então, é um processo de resposta da inflamação. E aí, por esse estresse oxidativo, a mitocôndria ela também produz muito TNF-alfa. E aí, esse aumento do TNF-alfa vai fazer com que esse TNF-alfa se ligue aos receptores de morte. E aí, essa membrana que está alterada por esse processo inflamatório também vai fazer uma outra via, que é a via extrínseca, ativar essa procaspase 8, que vai ativar a caspase 8 e a caspase 3, que também vai levar à apoptose e ao envelhecimento dos ovários. Então, isso está acontecendo todos os dias na nossa vida, em todos os momentos, desde o nascimento, na verdade. Aí tá as causas do envelhecimento ovariano, né? Inflamação, autofagia, a alteração aí da resposta do DNA, a neoploidia e disfunção mitocondrial. Lembrando que as menininhas já nascem aí, as meninas, o feto, né? Já nascem envelhecendo.
nós formamos, então, os folículos primordiais, e aí, somente na menopausa, ou na menarca, na puberdade, é que existe a ovulação. Mas nós já nascemos mulheres aí na vida intrauterina, formando, então, folículos primordiais. Na infância, os folículos primordiais, primário e secundário, e aí vem a primeira menstruação, que vem o processo da ovulação. E a menopausa é a parada dessa ovulação. Esse aqui é um artigo que diz do estilo de vida relacionado à infertilidade nas mulheres. E, gente, é isso aqui tudo que a gente está vivendo, o estresse, né, a desordem aí a nível de gordura, a obesidade, a alimentação errada, fatores socioeconômicos, agressões nos comportamentos, não só, eu digo aqui homem e mulher, mas trabalho, que eu chego em mulheres reclamando que está no nível de estresse e em violência com o chefe, com o colega de trabalho. Então, isso tudo levando a um processo de estresse. Radiação, poluição, pesticidas, drogas, bebida, álcool. E aqui, olha para isso, distúrbio do ciclo circadiano. As mulheres, então, as meninas, elas, na vida intrauterina, nós produzimos mais ou menos 2 milhões de ovócitos. E aí, quando a gente tem a primeira menstruação, nós produzimos ali mais ou menos 400 mil ovócitos. E aí, na menopausa, a gente já não produz mais nada. Há uma queda drástica disso. O climatério e a menopausa. Então, a menopausa é o último ciclo menstrual. E aí a gente só reconhece ela 1 ano depois desse período, dessa data. E aí, essa pré-menopausa é o maior problema na vida da mulher, porque ela ainda está menstruando, tem um ciclo menstrual irregular, tem mês que ela vem muito, tem mês que ela não menstrua, e aí fica uma bagunça, porque os níveis de FSH e LH, como são pulsátios, e eles alteram durante esse período. Então, vai ter um período antes da menopausa que você vai ter um pico de estradiol para depois ter a cessação do estradiol. Então, isso faz, muitas vezes, as mulheres menstruarem muito. E eu canso de ver a mulher ir no ginecologista e aí ela tem um mioma lá. E aí, simplesmente, pertinho de menopausar, eu recebi uma paciente esses dias. E antes dela entrar na menopausa, ela devia ter mais ou menos uns 47 anos, ela sangrou demais. O médico atribuiu ao mioma e falou, vamos tirar o seu útero. E, não satisfeito em tirar o útero, falou assim, vamos tirar os óvulos também? Os ovários também? Porque, assim, né, vai que tem algum problema depois. Está sangrando há tanto tempo. Tirou o útero da mulher e também tirou os ovários. E ela foi no meu consultório, tem mais ou menos 1 ano, contando isso. E agora, os exames dela, claro, foi uma menopausa por pós-cirurgia, né? Mas, provavelmente, ela devia estar entrando mais ou menos agora, 48, 49, 50 anos. Então, imagine só o que essa mulher sofreu. Ela disse, doutora, eu só sangrava. Eu fiz a cirurgia, resolveu o sangramento, mas destruiu a minha vida. E foi da noite para o dia. Eu fiz a cirurgia um dia, acordei já outra mulher. Acordei depressiva, acordei mal, acordei sem vontade, sem libido nenhum. Foi algo que eu não consigo explicar. Como pode ter surgido uma outra mulher? Então, essa fase aí do climatério realmente são sintomas transitórios, gente. E acaba parecendo que são vários problemas de saúde. Então, a mulher corre de um lado, corre de outro, vai no psiquiatra, vai no neurologista, procura vários médicos, porque realmente a vida dela está uma loucura. Então, a pré-menopausa, aí dos 35 aos 48 anos, a perimenopausa dos 45 aos 50, a menopausa por volta de 48, 50, 52, e a pós-menopausa, 48 aí, teve a menopausa até os 65. O problema é que eles colocam a pós-menopausa até os 65, mas a mulher está vivendo até os 80. E aí? O que é que faz? Caixão e vela para essa mulher? Não, é porque é só até os 65 anos. Depois disso, que categoria entra?
Eu queria entender o que é isso. Vamos viver como? Eu me preocupo, porque eu sou mulher. Então, como é que vai ser tudo isso? Como estou e quem posso ser? Então, gente, isso aqui é mais ou menos o que eu fiz para me tornar como estou hoje. É o estilo de vida mesmo. E aí a gente precisa tá olhando para essa microbiota, para o uso de medicamentos, para o nosso metabolismo, para a alimentação, porque tudo isso aumenta o processo inflamatório, aumenta o estresse oxidativo e esses ovários vão envelhecendo mais rápido e antes do tempo. Não é à toa que as mulheres hoje estão batendo recorde. Menopausa o quê? Precoce. Então, eu pego mulheres de 40 anos, eu pego mulheres de 38 anos entrando na menopausa. Vocês têm noção? 38 anos, 40, 38, quando ela chega para mim e fala, doutora, eu não consegui engravidar e eu entrei na menopausa. Como assim? E isso tem sido muito corriqueiro, gente. Não está longe, não. Está aumentando a cada dia. 42 anos, 43 anos, por conta exatamente desse estilo de vida. Então, o ideal realmente seria uma alimentação saudável, para que eu controlasse a minha insulina, para que eu tivesse a quantidade certa de tecido adiposo, para não aromatizar muito, não é? Para que esses ovários estivessem funcionando adequadamente, nível de estradiol, para que a menopausa chegasse realmente no período certo. E aqui, na verdade, é a nossa rotina. Comendo cada vez mais, engordando, inflamando, mais estresse oxidativo, mais aromatase, mais predominância estrogênica, mais inflamação a nível neuronal, enfim. É uma cascata de eventos aí, por conta do nosso estilo de vida. E aí, a menopausa, ela é, então, identificada principalmente pelos baixos níveis de estradiol e que pode causar diversas alterações físicas, psicológicas no corpo da mulher. O estradiol, então, não é um hormônio apenas para engravidar ou para menstruar, tem mais ou menos 400 funções no corpo. O estradiol, ele modula os nossos neurônios. O estradiol, ele estimula serotonina, dopamina, noradrenalina. O estradiol, ele dá a pele bonita. Então, aqui tem dermatologistas, e a gente precisa entender que a deficiência de estradiol faz essas rugas imensas no nosso rosto. Perdemos colágeno. Perdemos, então, aí a mulher quer usar o quê? Não, vamos usar o ácido hialurônico. Tá tudo bem, mas o que ela precisa realmente é do estradiol, para dar novamente, em tempo, o mais rápido possível, tá, gente? Para dar novamente essa viscosidade de pele dela. O estradiol, ele, na bexiga da mulher, ele faz com que o tecido muscular da bexiga ele fique íntegro. Então, na deficiência de estradiol, essas mulheres ficam com a bexiga, com a parede da bexiga bem fina. E o próprio pH da urina lesiona. E as mulheres parecem estar com infecção urinária de repetição. E tem médicos aí tratando infecção urinária de repetição por deficiência de estradiol, inclusive com antibiótico, usando macrodantina, que é um dos antibióticos que é usado por anos. Eu tenho uma paciente assim, que chegou no meu consultório e ela disse, eu já usei todos, estou usando agora, o último foi macrodantina, e o médico me falou que eu tenho que usar isso aqui o resto da minha vida. E simplesmente eu entrei com estradiol para ela, 70 anos de idade, e a mulher não teve mais infecção urinária. Acabou. Mudou a alimentação, desinflamei, e ela está lá plena. Então, o estradiol, minha gente, não é só para isso. O estradiol mexe na libido, melhora a libido, desejo sexual. O estradiol é o que dá lubrificação da vagina. Então, as mulheres menopausadas com dor na relação sexual, dispareunia, elas realmente estão com deficiência de estradiol, atrofia da vagina, né, dos grandes lábios. Então, algumas alterações aí, significativa, mudança do humor. Uma hora ela está irritada, outra hora ela está triste, chorosa. Então, tem muito essa mudança do humor.
O estradiol está relacionado aí ao osso, então é o estradiol e a progesterona. Vou falar daqui a pouco da progesterona, quem faz a densidade mineral óssea. Câncer de mama, e aí podem acreditar o estradiol em excesso, minha gente, em excesso. Tem que estar muito estourado para ele pegar, se transformar em estrona, e o metabólito da estrona é que aumenta a predisposição de câncer de mama. Mas o estradiol, na dose certa, ele protege, sim, de câncer de mama junto com a progesterona. Então, a gente precisa parar de ter medo desses hormônios com relação a câncer de mama. Uma outra coisa que eu queria falar é, as mulheres que chegam no meu consultório... Porque se a gente pensasse, calma aí, câncer de mama, mulher na menopausa, 70 anos, é o que mais desenvolve câncer de mama. Ela não tem estradiol. Se fosse a causa do estradiol, ela teria aos 30 anos de idade, se o problema fosse estradiol. Mas não. Então, o que a gente precisa entender é que essas mulheres, quando chegam com câncer de mama, aí elas se preocupam com os hormônios, mas elas estão comendo errado, estão se entupindo de carne vermelha, que o Marcelo acabou de falar aqui, de carboidratos ultraprocessados. A insulina dela está elevadíssima, o processo inflamatório dela está elevadíssimo, mas ela está preocupada, junto com o oncologista, apenas com o estradiol. E aí ela acha que foi curada dessa mama, não usa hormônio mais nunca, e aí o câncer volta de novo. Recidiva do câncer. Como assim? A gente precisa estar mais atento para tudo isso. Doenças cardiovasculares aumentando aí, então, aumento de risco de AVC, de infarto, comprometimento cognitivo. Então, hoje já se sabe que a doença de Alzheimer, que tem acometido 50% das mulheres acima dos 80 anos de idade, tem uma relação com o estradiol e com a progesterona. Não que eles sejam o tratamento do Alzheimer, mas a modulação hormonal do estradiol e da progesterona diminui o risco para doenças de Alzheimer. Letargia de raciocínio, baixa qualidade de vida, tudo isso o estradiol está envolvido. Nos sintomas também vasomotores. E aí, eu queria mostrar para você atrofia vaginal, vaginose bacteriana, que a gente já falou. Eu queria entrar um pouco na obesidade, porque tem nutricionistas aqui, tem nutrólogos, e a gente trabalha muito com isso. Então, o que é que eu vejo muito no consultório? Essas mulheres me procurando para emagrecer, porque elas realmente acabaram engordando, e elas dizem assim para mim, não é possível, eu mudei toda a minha alimentação, eu juro para a senhora, doutora, eu não estou comendo muito e eu estou engordando. Aí, se for para outro médico que não entende todo esse processo metabólico, vai dizer assim, é mentira, você está comendo escondido. Não, é verdade. Elas realmente diminuem a alimentação, mudam a alimentação, mas acabam acumulando gordura. Por quê? Porque o estradiol, gente, ele tem a sua ação metabólica do metabolismo e da queima de gordura. Claro que o excesso é ruim, mas a falta, que é o caso da menopausa, acaba, sim, alterando alguns núcleos, estimulando os núcleos orexígenos, inibindo os núcleos anorexígenos, sistema nervoso central, aumenta o apetite realmente, e também outros centros que acabam diminuindo aí esse processo de queima de gordura. Então, as mulheres com maior adiposidade, principalmente subcutânea, tem mais relação aí, ela relata mais sintomas vasomotores, então vai ter mais fogacho, calorão, que menopausa não é só isso, tá? Então, tem mulheres que falam, não, eu nem percebi que eu entrei na menopausa, porque não teve fogacho nem calor noturno. Não é só isso. Vai desenvolver outros sintomas que, quando a gente vai ver, tem tudo a ver com a deficiência de estradiol e de progesterona. E tem também dados do WHI que mostraram que a obesidade é um fator de risco importante para múltiplos sintomas urogenitais. E as mulheres obesas foram 2 vezes mais propensas a relatar corrimento vaginal grave. E 4 vezes mais propensas a relatar coceira e irritação. Mulheres obesas na pré-menopausa têm níveis mais baixos de estrogênio do que as mulheres de peso normal, porém, após a menopausa, isso muda. Porque as obesas acabam aromatizando mais, pegando aquele testosterona da suprarrenal e convertendo em estradiol.
ainda baixo, tá? Apesar de ter um pouquinho mais, mas ainda é muito insuficiente para os processos metabólicos que a gente precisa. Eu não vou falar muito disso aqui, porque ia entrar para não alongar, mas assim, ó, imagine que no controle metabólico, olha o que é que o estradiol faz. O estradiol ela tem a ação periférica, tem ação a nível de hepatócito, tem ação nos adipócitos. O estradiol estimula a produção de leptina nos adipócitos viscerais. O estradiol reduz a via orexígena da melancortina e grelina. O estradiol estimula as vias anorexígenas de colestocnina, leptina e BDNα, modula o consumo de energia, aumenta o gasto energético, regula a vascularização do tecido adiposo, aumenta a expressão de BDNF no hipotálamo, que regula o processo de transformação do tecido adiposo branco em marrom, que aqui o marrom é o que mais faz a queima de gordura. Então, imagine tudo isso aqui, se eu não tenho estradiol, na menopausa, eu faço tudo o contrário. Então, eu vou estimular mais a via orexígena, eu vou bloquear a anorexígena, eu vou diminuir esse gasto energético. A pessoa engorda porque gasta mais energia, não é porque come menos, não. E aí, essa via metabólica aqui, sem o estradiol, fica um fiasco. A mulher vai engordar mesmo, é o que eu digo. Engorda onde, gente? Oh, meu Deus do céu, não vai para a bunda, vai logo para a barriga, vai logo para o braço, não é verdade? E a barriga é o nosso ponto fraco, minha gente. Então, pode até ser na perna, na bunda, mas na barriga é muita sacanagem. E aí é onde a gente entra em desespero. Olha o que o estradiol faz no fígado. No fígado. O estradiol participa do metabolismo lipídico da glicose no fígado e no adipócito. Suprime lipogênese. E a gliconeogênese no fígado estimula a síntese de glicogênio e beta-oxidação de ácidos graxos. Sem isso, então, o estradiol vai fazer o contrário. Tem efeito diurético, e aí faz com que limita a perda de sangue. Aqui a progesterona. Vamos lá, progesterona agora. Progesterona que eu amo, tá, gente? Eu amo a progesterona. Eu fui uma mulher que tive sempre predominância de estrogênio, muito estradiol, que também é um outro problema, e pouquíssima progesterona. Então, todo o meu problema era da deficiência de progesterona. Olha o que a progesterona faz na vida de uma pessoa. Tem efeito diurético e eu sempre vivia muito inchada. E lembrando que progesterona é diferente de progestágeno do anticoncepcional que essa mulher usa aí. Então, se a progesterona tem efeito diurético, o anticoncepcional incha, retém. Então, a progesterona, ele interrompe a proliferação do endométrio, limita a perda de sangue. É por isso que eu sangrei por 1 ano consecutivo e tenho adenomiose. Um outro problema da deficiência de progesterona é endometriose, certo? Mioma. Então, tudo isso é deficiência de progesterona e muito estradiol. Acalma as emoções e o humor, porque estimula o sistema nervoso parasimpático. A progesterona ela tem um metabólito chamado de alopregnenolona, que ocupa os receptores de GABA a nível de cérebro, no sistema nervoso central. Então, a progesterona ela acalma. A progesterona dá sono de qualidade. Então, aquela mulher no climatério, na menopausa, que não tem mais progesterona, ela vai ter insônia por conta dessa deficiência. Ela vai estar nervosa, querendo matar sem causa nenhuma por conta dessa deficiência de progesterona. Não adianta, tu pode dar antidepressivo, Rivotril, o que for. Ela está precisando realmente da progesterona. Então, a gente precisa olhar para essa progesterona e fazer essa reposição o quanto antes. Porque o que acontece? Antes do estradiol baixar na menopausa, muito antes, 10 anos antes, a progesterona é a primeira que cai. Então, antes do estradiol é a progesterona. Então, aquela mulher com 40, 42 anos, que está depressiva, que está triste, porque a deficiência da progesterona hoje é uma das principais causas de depressão. Não adianta dar inibidor de recaptação de serotonina. Não adianta ir para o psiquiatra e tomar vários antidepressivos. Repõe progesterona, desinflama essa mulher. Ela vai sair da depressão. E protege também do câncer de mama.
Aí eu venho falar para vocês do hormona que eu me encantei e que hoje eu uso muito na minha prática médica. O hormona, ela é um complexo bioativo que é composta aí por geranil-geraniol, delta-tocotrienol, daidzeína, genisteína, ácido gálico, com alta biodisponibilidade garantida pela tecnologia patenteada Evolve, que a Aegis desenvolveu. Então, é realmente um suplemento que a gente pode estar utilizando, e eu vou dizer agora dos benefícios dela. Todos podem utilizar, os nutricionistas podem prescrever, o psicólogo pode indicar, que os psicólogos estão cheios de mulheres com problema hormonal, tentando tratar, não consegue sair, tirar aquela mulher da depressão, nem do transtorno de ansiedade, porque a deficiência é hormonal. E aí, a hormona serve para modular a saúde da mulher em cada fase e abranger os sintomas predominantes do climatério, impulsionando a vitalidade e o desempenho, contribuindo para a manutenção da estética corporal e prevenindo o desequilíbrio metabólico cardiovascular no processo de envelhecimento humano. Então, a hormona vai fazer tudo o que uma mulher menopausada e no climatério precisa, por conta das propriedades que ela tem de substâncias que eu vou mostrar para vocês aqui. O que é que acontece? Como é que ela vai agir? Depois eu volto. Porque ela modula o estradiol, tá, gente? E ela também estimula a produção de progesterona. Então, como é que ela faz isso? Está aqui. A modulação hormonal, como é que esse hormona vai agir? Essas substâncias, a daidzeína, genisteína, gliciteína, presente aí no trifólio pratense, ela tem uma estrutura igual à do estradiol. Então, ela vai chegar na célula, no receptor, e vai ocupar aquele espaço. E vai fazer com que essa mitocôndria faça a síntese desse hormônio. Então, olha que incrível. Na verdade, vai fazer... E quando a mulher entra na menopausa, vai fazer com que esse DNA seja transcrito como se tivesse estradiol no organismo. Então, olha como é que ocupa o mesmo receptor. É igualzinho. Então, essa aqui é a fórmula do estradiol e essas são as fórmulas das outras substâncias que encaixam adequadamente no receptor desse hormônio, fazendo com que sinalize a mitocôndria para fazer a transcrição desse DNA. Então, a progesterona e a testosterona já por uma outra via, que é pela via do mevalonato, que Marcelo já falou com vocês. O geranil-geraniol estimula essa via do mevalonato, vai produzir mais colesterol. Esse colesterol vai entrar dentro da mitocôndria e vai fazer todo o processo de produção hormonal. Além disso, também vai estimular a produção de coenzima Q10, a produção da vitamina K2, K4 e tudo que uma mulher precisa. Para quê? Para fazer a densidade mineral óssea, porque a densidade mineral óssea não faz apenas com cálcio, o cálcio tem que ficar lá, mas eu preciso desses hormônios estradiol, progesterona, para que essa mulher não faça um processo de osteopenia e depois de osteoporose. E a gente pode usar o hormona de 250 até 1.000 miligramas, vai depender. Quem não pode usar o hormona? Crianças, mulheres gestantes e que está em processo de tratamento em câncer de mama, que está usando aí, no caso, o anastrozol, porque o próprio anastrozol bloqueia os receptores, então não vai fazer sentido usar o hormona. Aí, nesse caso, é melhor usar o Chronic. E aí, eu deixei para vocês mais ou menos algumas fórmulas que, por exemplo, para o envelhecimento do sistema músculo-esquelético, né, com a perda de estrogênio, que afeta a força muscular, eu sempre passo para os meus pacientes hormona junto com hidroximetilbutirato para dar mais força para essas mulheres. Para o fator de risco nas doenças cardiovasculares, tem até um estudo que a hormona fez, que ela usou, foram 4 grupos, e uma usava só estatina e a outra usava hormona com estatina.
A outra usava hormona e uma outra classe que não usava nada. E quem teve melhor resultado de desfazer essas placas de ateroma foi o grupo que fez estatina com hormona e, inclusive, até com hormona pura, fez o mesmo efeito, sem nem precisar da estatina. Então, como fator de risco para doenças cardiovasculares, eu sempre passo para as minhas pacientes hormona, 500 miligramas uma vez ao dia, e associo aí com os antioxidantes, resveratrol, o ômega 3, você pode até colocar na formulazinha também. D-ribose, sempre para melhorar essa produção de ATP aí a nível mitocondrial. E para melhorar a mitocôndria, já que a gente falou tanto de mitocôndria, que é um problema hoje, no ano de 2023, pós-pandemia, pós-Covid, a mitocôndria, misericórdia. Acho que a gente tem que contar aí, preservá-las mais do que tudo. Então, para melhorar essas mitocôndrias, trazer saúde para as mitocôndrias, o hormona, eu sempre uso aí mais ou menos uns 300 miligramas. A quercetina, que está sendo muito estudada para essa função de mitofagia, de biogênese e fadiga da mitocôndria, junto com algumas vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, ácido pantotênico, ácido alfa-lipóico, que é um grande antioxidante, manganês e magnésio. Para diminuir inflamação, imunomodulador, a boswellia serrata. Amo, gente. Trabalho muito com doença autoimune. E os pacientes com doença autoimune, principalmente com psoríase, eles chegam bastante inflamados. E eu tenho usado essa formulazinha aqui. E eu peguei uma paciente que estava com mais ou menos PCR de 7 alguma coisa. 30 dias depois, ela foi para 2,5. E ela me disse, eu nunca diminuo esse PCR. Ainda está alto. Eu falei, vamos continuar. Então, eu sempre uso selênio-metionina, colina e acetilcisteína, que é o NAC, que está sendo também tão utilizado aí nesse processo inflamatório e antioxidante. Lembrando, então, já que a gente falou da melatonina, claro, para preservar, então, esses ovários aí, esses ovócitos, a gente precisa, então, da tal melatonina, 30 minutos antes de deitar, até as 21 horas, e regular o cortisol. Então, para regular o cortisol, hormona ashwagandha, que é um adaptógeno, junto com rhodiola rósea, que vai fazer com que, se o meu cortisol está alto, ele traz para níveis adequados. Se está baixo, ele regula para níveis ideais. O ginseng siberiano, o coreano, astragalos e a L-teanina, e ainda tem aqui a B5 embaixo, tá, gente? L-teanina é uma substância e B5 é outra. Então, essa fórmula vocês vão corrigir aqui, tá? Pode usar até 2 vezes. E uma outra fórmula para otimizar a tireoide. Olha essa fórmula, uso muito, tá, gente? Eu digo que é a fórmula otimizadora da tireoide. Então, o que é que eu faço com ela? São algumas substâncias, vitaminas, que a gente precisa para converter o T4 em T3. A triiodotironina, ela precisa atuar na célula. Eu sempre peço para os pacientes, porque o T4 é o hormônio, o pró-hormônio. O T3 é o hormônio ativo. Essa transformação aí, gente, depende desses micronutrientes. Então, eu preciso de zinco, eu preciso de cobre, eu preciso de vitamina C, eu preciso de B6, de B12, de vitamina A, de nicotinamida. Eu preciso. Aí, algumas vezes, eu também boto magnésio de malato, que também ajuda. Mas só o hormônio com o selênio e essas vitaminas aqui, ó, não precisa nem usar esses polifenóis, viu, gente? Ioterp, nem precisa. Bota o hormônio com o selênio e as vitaminas e realmente essa tireoide vai melhorar muito. Além do iodo, né? Também está aqui. Aqui. O iodo ressublimato com o iodeto de potássio. 2 gotinhas na água uma vez ao dia. Também para melhorar a função da tireoide e formar aquele T3.
E a gente, eu não falei para vocês, mas a vitamina D é importantíssima, porque ela é a responsável por fazer a transcrição desse DNA a nível da mitocôndria. Então, eu pego essas mulheres zeradas de vitamina D, e aí, simplesmente, a gente precisa nivelar. Eu sei que tem nutricionista que muitas vezes não pode passar, não tem problema. Você vai passar aí 2.000, 3.000 unidades, e por mais tempo. Eu sempre escolho a via sublingual, e aí eu coloco junto com a vitamina A e com a K2-MK7, porque a vitamina A sensibiliza os receptores da vitamina D, e a K2-MK7 manda esse cálcio aí para o lugar certo, né? Manda esse cálcio para não ir para as artérias. E como o hormona, ele aumenta e estimula a produção da vitamina K2-MK4, que manda esse cálcio para o osso, então fica tudo perfeito. O hormona que estimula a vitamina K2-MK4, e eu coloco na minha fórmula K2-MK7, para que esse cálcio não seja depositado nas minhas artérias, que já é um problema da mulher menopausada. Então, nunca passem vitamina D sozinho, gente. Não passem. Sempre com essa vitamina K2-MK7. Eu gosto de fazer ela sublingual, porque como são vitaminas que precisam aí de gordura para absorção, o que eu vejo é que as mulheres, muitas vezes, não fazem a absorção adequada, está com o intestino ruim, tem desbiose intestinal, não absorve essas vitaminas, tem um monte de gente tomando 50.000, 20.000 de vitamina D e não sobe, não sobe. Como assim não sobe? Intestino que não faz absorção. Então, eu sempre gosto de fazer por essa via sublingual, gotinhas, ou então uma cápsula oleaginosa, né? Você já pede lá para a farmácia de manipulação fazer em cápsulas com óleo. E eu já falei disso. A menopausa não é o fim, existe vida além dos seus ovários. Queria agradecer. Aí está o meu Instagram. Essa sou eu. Depois vocês olhem lá como era a minha vida aos 22 anos. Obesa, depressiva, com tantos problemas, sem nem saber por onde começar. E hoje, de verdade, gente, eu acordo e durmo com energia, sem condições nenhuma. É até assim admirável. Mas eu mantenho a minha dieta, a minha alimentação, faço atividade física e vivo realmente olhando para os meus hormônios.